O crítico de arte, de modo geral, ele tem que ter uma responsabilidade imensa com o leitor. Se eu estou pedindo para o cara gastar 5 minutos da vida dele para ler um texto meu sobre um filme, eu tenho que respeitá-lo e oferecer a ele algo que seja relevante. Então, para isso, eu tenho, no mínimo, que ter estudado e conhecer história do cinema, teoria cinematográfica, não dá para conhecer teoria de modo geral, mas elementos, pelo menos básicos da teoria cinematográfica contemporânea, a aplicação, a interferência da semiótica na maneira como a gente percebe os filmes e da psicanálise, porque a teoria cinematográfica contemporânea, o cinema surgiu na mesma época que a psicanálise, são simbióticos em vários sentidos, e elementos estéticos e formais. Então tem que conhecer elementos básicos de linguagem, teoria, assistir a muito filme para ter uma bagagem para comentar, para oferecer algo para o leitor que seja relevante. E você simplesmente assistir a um filme e dizer o que você achou daquele filme, isso não é crítica cinematográfica, isso é uma resenha que se for completamente subjetiva, ela vale para uma pessoa só, para o seu autor. Para que ela sirva para um grupo maior de pessoas, ela tem que ter elementos que são calcados em tudo que se sabe, já se escreveu sobre cinema hoje em dia. Então o que eu recomendo para alguém que quer ser crítico é que leia muita teoria e assista muito filmes. Eu acho também é importante ler sobre tudo. História, psicanálise, sobre teorias sociais, a construção de discurso. Porque o cinema, de novo, não existe num vácuo. Então você querer falar sobre cinema desconhecendo a história do mundo, história do Brasil, é um exercício de futilidade. Porque aquele filme está inserido dentro de uma época, dentro de um contexto político e social. Então, eu acho que é fundamental para as pessoas de modo geral, mas para o crítico de arte, ler sobre, manter-se informado sobre o que acontece no mundo agora e sobre o que aconteceu no passado, é essencial. É importante que as pessoas entendam que não é porque algo saiu no Jornal Nacional e tem uma imagem de arquivo ou um jornalista falando em off, que aquilo representa a realidade. A gente tem essa tendência, como humanos que somos, de se eu estou vendo algo, é claro que isso é real, né? Não pode ser uma construção fictícia, mas a construção fictícia é perfeitamente possível através da realidade. Você pode contar uma série de mentiras usando só fatos reais. Essa é a grande perversidade, eu acho, da mídia brasileira contemporânea. E quando você fica atento para isso, quando você aprende elementos de linguagem, de discurso, de construção de discurso, a maneira como você pode manipular a imagem e o áudio, é fácil você fazer esse tipo de coisa. Quando você retrata um político, como eu disse, por exemplo, em preto e branco, com o rosto mergulhado em sombras, e quando você retrata outro bem iluminado, colorido. Então é importante a gente estar atento para esse tipo de coisa, para poder ficar atento à manipulação no discurso. Então eu acho que o cinema pode ser um mecanismo muito importante nessa educação audiovisual do espectador.